Olá, estamos aqui para entrevistar a nossa missionária Patrícia Oliveira. A Patrícia é a esposa do Adenildo. Ambos estiveram na Índia, estiveram no Nepal. Vocês estudaram juntos, fazendo o curso de missões, não é, Patrícia? Isso. Patrícia, conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre como você teve esse chamado para ser missionária. Como foi? Veja bem, eu morava no CTM, né? Antigamente chamava CFM. Eu fui da primeira turma do CFM. E aí lá o pessoal já começava a falar comigo. Você tem todo mundo procurando, tipo assim, qual país a pessoa tinha um chamado. E aí já olhavam para mim e falavam assim, você tem chamado para a Índia. Eu falei, tem nada. Aí vi os vídeos, né? E falava assim, nem de jeito nenhum, não quero ir para esse lugar de jeito nenhum. Sim. E aí, de repente, Deus, assim, se revelou para mim mesmo, né? Que realmente eu tinha um chamado para a Índia. Foi uma maneira, assim, surpreendente. Geralmente a gente tinha um horário, vamos supor, na parte da tarde, para poder estar orando, né? Levantando, assim, orando a Deus, buscando a carga do coração de Deus. Não, a gente não chegava com algo pronto, mas aí buscava a carga do coração de Deus. E Deus ali mostrava a carga, né, o que era para orar, e a gente começava a orar. E naquele dia Deus reuniu pessoas que não sabiam, que outras falavam que eu tinha chamado para a Índia. Já começou por aí. E aí o que acontece? Quando ele reuniu, todo mundo começou a falar o que Deus tinha falado para cada um estar orando, e naquele momento me veio uma língua estranha, diferente, e eu comecei a louvar naquela língua. E aí Deus falou comigo que era me falar para eles que na hora que eu fosse orar, que eu ia louvar naquela língua e que Deus ia falar com cada um deles. Para mim, Deus ia falar com relação à vida deles, não a minha, entendeu? E aí, na hora que eu fiz isso, terminou, né, aquele momento ali, tudo, geralmente eu tenho assim, eu não consigo ter visão aberta, mas eu consigo sentir, perceber totalmente até as cores do local, tudo. E ali, naquele momento, eu perguntei pro pessoal, e aí, o que Deus falou? Aí o pessoal olhou pra mim e falou, não, Deus não falou, eu vi. Aí o outro, eu também vi. Eu fiquei olhando assim, falei assim, gente, o que eles viram? E aí, falei assim, eu vi uma mulher indiana num tanque, lavando roupa e clamando a Deus por ajuda. Aí falou, essa língua é uma língua indiana. Você tem chamado para a Índia? Aí eles me perguntaram. Naquele momento eu olhei para todo mundo me perguntando, você tem um chamado para a Índia? Eu falei, aí eu, resistente, né? Aí eu olhei para todo mundo assim e falei, tenho. Acabou. Aí depois dali eu saí, geralmente eu dava aula, né? Alfabetização para adultos, através da Bíblia. Sim. Então o pessoal ia fazer manutenção e eu ia dar aula, né? Através da Bíblia, ensinar pessoas, alfabetizar pessoas. E tinha uma senhora ali que ela era a única crente, na verdade, do grupo. E aí eu cheguei perto dela para contar, porque eu estava tão maravilhada, sabe? Que eu falei, eu vou contar para ela. Na hora que eu pus a mão nela assim, o Senhor tomou ela assim em línguas, e ela olhou para mim e começou a falar em línguas e falou assim, eis que eu te enviarei, estou à frente de ti, não temas. O que você vai me falar mesmo? Ela falou comigo, eu falei... Eu fiquei assim, sem palavras, né? Porque, tipo assim, a partir daquele momento, Deus falou comigo, eu tô te dando um chamado para a Índia. Se você não quer, eu dou para outra pessoa. Mas eu tô te dando. Então eu entendi que realmente eu tinha um chamado para a Índia. Que coisa linda. É tão lindo podermos ver isso, que muitas vezes as pessoas acham que o chamado é uma coisa, é um desejo pessoal, a pessoa já cria aquela visão, ou muitos desde criança, Deus com cada um, Deus age de uma forma especial. Mas foi muito lindo ele mostrar que ele queria você indo para a Índia. Que coisa linda. Muito, muito impactante. E como que foi a experiência de vocês indo para a Índia? Nessa época você era solteira. Eu era solteira e eu acabei casando com um mantenedor, né? Que meu marido era meu mantenedor. Oh, que legal. Então, assim, durante o período todo que eu fiquei no centro de missões,
ele me dava uma oferta mensal, então a gente começou ali a se relacionar como amigo, e o tempo todo foi como amigo mesmo, entendeu? Até que Deus foi mostrando, eu fui vendo, não, realmente nós temos que nos casar para missões. E aí, em 2008, nós fomos para Jocum depois, né? Depois do centro de missões, nós fomos para Jocum, fizemos Jocum, e em 2008 nós fomos para a Índia, com meus meninos. Mateus tinha 3 para 4 anos e Rafaela tinha 1 ano e meio para 2 anos. Uau! Uma experiência bem diferente, né? Porque começar a família já tem os seus desafios, né? Criar os filhos, os pequenos, e agora um chamado transcultural, outra nação, outra língua. Porque quando a gente vai para outra nação, mas é a mesma língua, fala o português, a gente já sente um pouquinho mais confortável. É verdade. E como foi, Patrícia, vocês lá? O que vocês fizeram? O que você sentiu desse tempo que vocês estiveram na Índia? A Índia foi uma aprendizagem tanto, né? Nossa, eu amo a Índia de paixão mesmo, assim, com todo o meu coração. Sabe, é como quem diz, Deus me deu mesmo, sabe, a Índia. Igual ele falou, eu tô te dando, se você quiser, toma aqui, né? E eu oro até hoje por lá. Nós cuidamos de crianças órfãs, então nós cuidamos de 50 crianças órfãs a princípio, e aí depois também nós cuidamos das meninas vítimas de prostituição infantil, da Lagoinha mesmo, na Índia. E foi um tempo maravilhoso, maravilhoso. Meu marido também teve um trabalho também com implantação de pequenas igrejas nos vilarejos, e trabalhou também com o filme Jesus, né? Evangelização através do filme Jesus, porque na Índia tem 3.000 línguas. Então, em cada vilarejo que ele ia, ele tinha que trocar a língua. Então, o filme já era com várias línguas. Então, aonde ele ia, ele trocava a língua do filme e passava na língua do povo, e sempre estava com uma pessoa que é da própria língua, né, da própria nação. Um intérprete. Isso, um intérprete. Então foi assim, foi maravilhoso. Nossa, muitas pessoas batizaram, muitas pessoas vieram para Jesus, né? Eu tenho meninas que eu acompanhei nesse orfanato e também no ministério aqui da Lagoinha, que até hoje eu tenho contato com elas, e que elas me têm como mãe mesmo, assim, sabe? Mãe espiritual, mãe, sabe? Para aconselhamento, para essas coisas. Então, assim, é muito gratificante. Saber que muitas estão casadas, né? Muitos meninos também que tinham na época do orfanato, hoje são obreiros mesmo na casa de Deus. Então, assim... Isso traz uma alegria para o coração. Claro, né? Que tem aqueles que não permanecem, mas em todo lugar tem. Até com, né? Jesus mesmo, dos 12 que ele escolheu, depois de orar, a gente sabe que um deles né, se rebelou, não quis, Judas Iscariotes. Mas o nosso trabalho é semear. Semear. Que a boa semente venha, né, frutificar. Que coisa linda. E seus meninos, como que foi? Pequenininhos assim, deu para criar bem numa outra cultura? Deu para criar bem. Os dois estão firmes no caminho do Senhor. Mateus, uma bênção. Você tem que ver. Quer ser missionário também? Pois é, relutou tanto, falou que ia ser pastor e tal. E agora ela tá... Não, realmente, mãe, não tem jeito não. Eu vou ser missionário mesmo. Eu gosto de ouvir histórias de missionários que vão para algum lugar e dão a vida naquele lugar. Você vê, né? E ele relutou tanto, e agora tá uma bênção. Rafaela é a mesma coisa. Rafaela é uma levita, né? Ela toca, minha filha, canta, e ela é muito assim, espontânea, criativa, sabe? Todos os dois, muito responsáveis. Que coisa linda. Rafaela tá com 15 anos e o Mateus tá com 17 anos. Sim. Vale a pena. Vale a pena. Glória a Deus. Nesse tempo que vocês estiveram lá, Patrícia, houve assim alguma experiência que marcou a sua vida? Algo que aconteceu assim, ou com alguém que vocês evangelizaram? Algo assim que te marcou, que você trouxe para a sua vida? Eu sei que são muitas experiências. Cada dia o Senhor renova. O Senhor renova na questão do sustento, né, das orações respondidas, e de acompanhar ali o trabalho, as crianças. Mas houve, assim, alguma coisa que aconteceu que você trouxe
guardado no coração. Houve uma vez que nós moramos num prédio, e nesse prédio nós ficamos nele durante 6 meses, nesse prédio. E aí, muita luta, né, com relação à entrada, porque a gente chega só com as malas, então até que vai comprar todas as coisas e tudo, então muita luta mesmo. Escola dos meninos, sempre tem que estar mudando e tal. E aí, durante esses 6 meses que nós ficamos nesse prédio, uma vizinha minha apanhava do marido todos os dias. Ela apanhava todos os dias do marido, e a gente escutava, e eles brigavam na língua deles, então não dava muito para entender. Por mais que ela falava inglês, mas eu acho que na hora da discussão ela só falava a língua dela, né? E aí, quando foi um dia desses aí, ela pegou, brigou com ele de manhã, e quando foi à noite, eles começaram a discutir novamente, e eu peguei e falei, olha, eles estão discutindo de novo. Aí eu chamei meu esposo foi até o olho mágico, né, da nossa porta, porque nós morávamos nesse prédio, né, então acho que é o 4º andar. Aí meu esposo olhou, aí viu o rapaz, o marido dela, descendo as escadas. Aí ele colocou uma blusa e saiu do lado de fora para ver o que estava acontecendo. E aí quando ele saiu, o rapaz subiu de novo as escadas e virou para ele e falou assim, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E aí meu esposo já entrou dentro do apartamento com ele, e aí eles começaram a tentar arrombar uma porta. E nessa de arrombar uma porta que meu esposo não sabia o que era, o que tinha atrás daquela porta, o que era que estava acontecendo. Aí, e o cara também não explicava, muito nervoso e tudo. Quando eles conseguiram arrombar aquela porta, a mulher estava presa no ventilador de teto. Ela tinha colocado, geralmente eles usam um lenço, né? Ela tinha a gente fala tchuni. Ela tinha colocado o tchuni ao redor do pescoço, jogou no ventilador do teto rodando. Então ele suspendeu ela e ela ficou totalmente suspensa no ventilador de teto, sem ar mesmo, entendeu? Assim, em poucos segundos ela ia falecer ali. E aí, aquele que faz, que não faz, né? Porque você vê uma situação, se depara com uma situação assim, você fica meio apavorado, você não sabe o que faz e tal. Aí alguém desligou o ventilador, meu esposo também na hora esqueceu que homem não toca em mulher, né, na Índia. Tem a questão da cultura e tudo e tal. Meu esposo também, assim, apagou aquela indiana que ele tava ali, né? Não, esqueceu totalmente. Salvar, né? Pegou, fez um leve nela assim, sabe? E subiu ela assim, para ela folgar um pouco o pescoço. E o esposo dela tirou o lenço. E ele ficou segurando ela enquanto o esposo dela tirou o lenço. E ela saiu, ela caiu assim, sabe? Golfando assim, sabe? Tentando tossir e tal e tal. E ali o prédio todo veio para fora para saber o que é que estava acontecendo. E eu também, fiquei na porta do apartamento. Mas aí meu esposo saiu de lá de dentro e falou comigo, falou, amor, ela estava tentando suicídio. Aí eu falei, não acredito. Aí ela veio para fora, aí todo mundo começou a falar com ela na língua dela, e eu falei com ela também, virei para ela e falei assim, olha, o que você está fazendo? Deus tem um plano na sua vida. O que você está fazendo? Deus tem um plano na sua vida. E aí eu comecei a falei um pouquinho de Jesus para ela, porque todo mundo já começou a bater nela e levar ela embora, sabe? Aí quando foi no outro dia, eu falei, ó, mas a gente ficou sem entender muito o que estava acontecendo, por que ela tinha tentado aquilo. Aí quando foi no outro dia, ela pegou, o menino dela sempre fazia xixi na porta da minha casa, aí ela passava, jogava um tapete por cima e limpava o xixi. Aí na hora que eu vi, eu chamei ela. Quando o menino dela fez isso, eu chamei ela. Aí eu falei, o que estava acontecendo? Por que você tentou suicídio ontem e tal e tal? Aí ela começou a contar que o marido dela batia muito nela por causa do dote. Começou a se abrir, ela foi se abrindo. E ali naquele instante, meu esposo que estava fora chegou de novo em casa e Deus tomou a boca dele assim, e ele começou a falar de Jesus para ela de uma forma muito contundente. Autoridade e sabedoria. Com muita autoridade, sabe? Muita. E ali naquele momento que ele começou a falar com ela, ela virou para ele e falou assim, eu quero esse Jesus. Ele vai transformar minha vida? Vai. Eu quero esse Jesus. E ali nós oramos com ela. A gente repetiu até 2 ou 3 vezes, porque foi, será que ela entendeu? Falei, você vai ter que abandonar todos os deuses. A gente fez ela aceitar Jesus consciente de tudo aquilo que ela estava para viver ainda. E aí ela falou, não, eu quero esse Jesus, eu quero. Aí nós fizemos oração com ela e tudo. E
A gente já estava com as malas prontas, na verdade, para voltar para o Brasil na época. E a gente ficou assim, Deus, a gente ficou nesse prédio 6 meses para vir trazer essa alma para Jesus, né? Mas assim, a gente não vai poder cuidar. Aí nós falamos com uma faxineira que ela era cristã, para poder estar acompanhando ela e tudo e tal. Aí quando foi 1 ano depois, nós voltamos nesse local para ver como que ela estava. Ter notícias, né? Ter notícias de como que ela estava, né? O que tinha acontecido com ela, então, se ela tinha permanecido, se ela não tinha. Pastora Ângela, o rosto dela estava resplandecente. Aleluia. Resplandecente, sabe? Ela estava mudada, dava para você ver assim que ela estava totalmente mudada. Ela estava juntamente com o esposo dela, então não deu pra gente conversar muito. Mas eu virei para ela, falei com ela assim: "E aí, como que tá?" Ela virou e falou assim: "Deus faz." Aleluia. Então é isso aí. Basta a gente se dispor, né? Que não é algo muito, né? Deus faz mesmo. Deus, ele faz. E nós sabemos que a palavra nos diz que uma alma, por que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Porque Jesus, que deu a vida dele por nós, ele vale mais que o mundo inteiro. E ele deu a vida dele por nós, por cada um de nós. Então pode parecer assim, mas é apenas uma vida, é apenas uma mulher. Sim, é assim que Deus age. Cada um ouvindo a palavra, recebendo, só o Senhor, só na eternidade que você vai saber a repercussão, até onde vai chegar essa experiência. Então é muito lindo a gente poder se dispor, ver Deus agir, e essa palavra, Deus faz, Deus faz. Ai, que bom, Patrícia. Uma pena que a gente não tem tempo para a gente pegar todas as histórias de tanto tempo, não é? Mas essa história aí valeu a pena. E valeu a pena vocês estarem lá. E algo lindo também que a gente vê na sua vida, do pastor Adenildo, é exatamente a família seguindo o caminho dos pais. Então, os filhos desejando, porque às vezes a gente fica triste de ouvir de filhos que dizem: eu não quero casar com pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero saber do que meus pais passaram. E é tão lindo ver que vocês passaram ali as lutas, as dificuldades de um missionário. Depois nós vamos estar conversando com o pastor Adenildo um pouquinho sobre o Nepal, né? E é muito lindo a gente ver que a família, a semente, vale a pena. E eu queria que você deixasse uma palavra para os jovens que estão assistindo a esta entrevista, que têm um chamado, para os pastores que têm jovens na igreja e que têm um chamado, o que eles devem fazer? Uma palavra para eles. A palavra que eu deixo é que o mundo jaz no maligno, né? Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. A oração é a base de todas as coisas, né? A palavra, porque a palavra transforma realmente, né? Não aquela usufruir da palavra que é distorcida, mas a verdadeira palavra, essa transforma, né? E que eles possam mesmo se agarrar mesmo nessa palavra, né? Em oração, que Deus responde às orações, e assim como Ele nos levou, cuidou de nós e ainda tem cuidado de nós a cada dia, né? Que vocês possam entender que quando Deus tem um propósito, não adianta a pessoa querer fugir. E o propósito é maravilhoso. É maravilhoso. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém, amém. Obrigada, Patrícia. Que Deus continue abençoando vocês e que vocês possam ver os filhos dos filhos, seguindo esse caminho glorioso de evangelizar, de cumprir o propósito, ir até os confins da terra, levando essa mensagem. Muito obrigada, obrigada. E é isso aí, fica aí para você esta palavra de testemunho. Vale a pena cumprir a vontade do Senhor, vale a pena estar no centro da sua vontade. Ele é fiel e nos dá experiências maravilhosas. Deus te abençoe.